E aí, nega, você está preparada para mergulhar comigo em águas intensas, profundas, meu amor? Porque elas são babado mesmo. Essas águas que desaguam o mundo afora, que desaguam Sergipe, Aracaju afora, que pode vir da Bahia também, de Salvador. E é babado. Então vem comigo, porque eu tenho certeza que você não está preparada. No quarto episódio, meu amor, exatamente que está começando agora, nós teremos elas, exatamente, elas no plural, meu amor. Porque a gente foi o que fazer o quê? Ser interestadual e também aqui sergipana babadeira. Eu estou com ela, Mameto Jaciara Chagas, minha Mameto babadeira, Mameto Malu Andrade, minha amiga, minha madrinha, e essa mulher babadeira que a gente conseguiu trazer de Salvador, e a Tiffany Odara. Sejam muito bem-vindas ao E aí, nega. Como é que vocês estão? O que é que vocês estão sentindo? Cara, incrível. Você é linda, minha filha é bonita demais. Então, posso falar? Pode, sim, fica à vontade. Vejam só, gente, é incrível pra mim. Uma porta aberta que abre várias portas é encontrar essa turma reunida, né? É muito bonito, diferente de tudo que eu já presenciei e vivi dentro das minhas momentos externos, fora do candomblé, né? Assim, com as pessoas que eu gosto. É um momento de Hollywood, babado. Adoro. E tu, nega? Eu tô feliz, eu tô me sentindo realizada em ver você feliz com esse semblante de alegria. Aguento. Porque pra gente que tá na constância nas redes sociais, na labuta, né, diária, e a gente vê as nossas pessoas que se parecem comigo alcançando, dando, né, grandes passos, é importante, principalmente pensando nessa questão territorial, regional, o quanto o Nordeste, nossos corpos e corpas, tem essa questão de invisibilidade. Então, ver você, e aí, nega, E aí? aqui hoje, pra mim, é uma satisfação. Sabe que eu amo Aracaju, né? Amo Sim. Sergipe, né? Então, pra mim, é uma satisfação grandiosa. Aguento. Me conta. Ai, isso, eu sou suspeita de falar, né, querida? Ela é babado. Mas eu também partilho desse sentimento de felicidade, assim, pela sua realização, né? Acho que era uma vontade minha também de participar, né? De estar presente aqui. Distribuindo nossas narrativas, né? Contando sobre as nossas construções e desconstruções também. Sim, importante. Mas muito feliz com esse momento seu, que é nosso, que é de toda a Sergipe, todo o Brasil, todo o mundo. Ai, babado. Para além de todo o candomblé. Para além do Exato, com candomblé. certeza. Eu quero começar com Mãe Jace. Minha mãe, como foi pra senhora esse processo, entendeu? Dentro do candomblé. Qual o processo, gata? O da entrada. De entrar no candomblé. Como foi pra senhora esse processo? O de meu entrar- processo. De entrada no Isso. candomblé. Então, sendo uma pessoa de família festeira, uma pessoa que brincava 365 dias do ano, todos os movimentos, né? Eu encontrei a religião através de uma manifestação cultural que eu sempre fui de samba, de quadrilha, e conheci pessoas da quadrilha que participavam do candomblé. E aí eu fui conhecer, já que eu tinha outras vertentes muito não firmes na minha construção. Eu conheci a casa de minha mãe de santo, né, de momento Ilma. E eu bolei assim que cheguei, caí. Foi. E nesse processo eu fui descobrindo que os meus valores familiares poderiam ser todos lapidados, ressignificados, dentro do valor da religião de matriz africana. Sim. Então é por isso que quando eu encontro com as questões que eu não conheço, eu me permito conhecer para então, né, alavancar junto com todo o processo que a nossa vida espiritual hoje carrega não como peso, assim como, sabe, uma grande árvore que dá fruto. E aí meu processo no candomblé, ele nunca foi doloroso. Minha mãe sempre foi para mim uma mãe excepcional. Sim. Sabe, quem conviveu comigo dos meus primeiros passos para a casa de santo, para a iniciação, sabe que ela foi muito parceira. Ela iniciou todos os meus filhos, eu não fiz nenhum enquanto ela era viva, por respeito a ela. Porque ela dizia que o filho nunca sabia mais que a mãe. E quando ela não ia, eu fazia, mas eu nunca dizia. Uma única vez que eu tentei, levei uma bronca que eu chorei horrores. Que foi da Macota Mônica. E eu falo esses termos misturados porque a gente é aerobatizado, né? Sim. E aí, foi então que ela disse: no dia que eu não estiver viva, você faz o que você quiser. Então eu levo toda essa experiência
e transformo numa experiência mais jovem, né? Diante de uma cabeça de 60 anos de iniciação para mim com 16, né? Eu trago isso tudo de saudade, de ensinamento e transformo isso tudo em base para todas as experiências que eu ainda não consegui viver e tenho que viver. Então, quando eu conheci Malu Andrade, foi um leque enorme, mais colorido que eu já vi na minha vida. E aí Por quê? Porque minha mãe, o nome do nosso Inzo, leva o nome da minha mãe. Porque eu tive uma infância de reunião familiar, sambão, pagodão, forró, quadrilha. Então, sempre vivi em comunidade, dentro de comunidade, com muitas pessoas chegando a cada dia na nova comunidade, e aí a coisa ia crescendo. Quando eu conheci Malu Andrade, aí ferrou, foi tudo assim. Eu comecei a entender e conceber coisas que sempre foram da minha essência, da essência da minha família, de consanguínea mesmo, sabe? Que a gente sempre acolheu, a gente sempre viveu, caminhou. E quando eu percebi que isso e a religião de matriz africana, dentro das minhas possibilidades de conduzir espiritualidade, podiam me dar esse suporte, de ser uma casa diferente, de ser uma casa acolhedora, de ser uma casa para frente, eu me tornei Mameto Jaciara Chagas por identidade. Amo. E aproveitando esse gancho, como foi para a senhora se tornar Mameto Dinquice? Então, tem uma coisa muito interessante, né? As pessoas me chamam de Iá e eu carinhosamente digo que eu não sou Iá. Por quê? Porque Iá é um nome sacerdotal de uma religião de matriz africana, mas de uma outra nação. Por eu me identificar, por eu sentir, né? Por minha mãe me dizer, porque a mãe dela dizia a ela, olha, minha filha, nós somos de Angola. Né? Eu me identifico como Mameto e não como Iá. Não porque Iá, Doné, aqui nós temos também Loxas, não são para ser chamadas. Eu acho que esse processo de tudo tem que ser igual nunca funcionou. Nunca foi verdade. Entende? Então, quando eu me identifiquei Mameto, eu criei muitos amigos que concordavam e muitos que discordavam, mas que às vezes me sabotavam. Né? Acho que eu quero purismo, que eu quero me aparecer. Cara, eu só quero ser quem eu sei que sou. Eu recebo em Kiss, porque eu fui estudar meu processo iniciático. Minha mãe nasceu com uma galinha, uma pedra e uma quartinha. Cadê o Idé, cadê o Ibó, cadê a fava? Cadê aquilo que sustentabiliza o orixá no ori, na cabeça do iniciado? A gente vem de um processo de iniciação que minha mãe identificou que era Angola, minha avó identificou que era Angola, e quem disse a minha avó identificou que era Angola. Então, quando eu peço para ser chamada de Mameto, eu não quero ser pura, porque não há purismo. Nós somos sistematizados por senzala. Senzala é tudo junto. Foi chegando preto, foi chegando ficando junto. E aí, eu vou falar, né? Eu posso falar, né? Pode falar, fica à vontade. E aí, você acha que na senzala não tinha lésbica, não tinha gay, não tinha transexual, não tinha ninguém, né? Só tinha preto sofrendo e apanhando. Gente, encruzilhada é tudo. Se todos têm... Olodumare, muito bom. Zambiapongo, muito bom. Eu acho que é a energia mais predominante de tudo isso que a gente vive, desde a humanidade. É Pambugila, Exu, Legba. É tudo, gente. Tudo se encontra. Se você vê que o pão está na obrigação de Ogum, que está na obrigação de Nkosi, que está na igreja de Santo Antônio, tudo isso é encruzilhada. Então, tudo já existia desde sempre. Sabe? Mas as pessoas que querem sempre estar sobrepondo aquilo que acredita, que quer sobre o outro, castiga em nome de Deus, castiga em nome de Zambi, castiga em nome de Oxum, castiga em nome de Dandalunda, castiga em nome... Mas neles nunca se pronunciaram. Sim. É babado. E aí, pegando esse gancho dessa encruzilhada, né, dessa época que se dizia que não existia pessoas homossexuais, lésbicas, transexuais, eu jogo pra Malu. Malu, você que é iniciada no Inza Guajapenha, pra Quissimbe, como se deu esse contato, esse primeiro contato com o candomblé? Foi aqui em Sergipe ou foi na Bahia? Então, meu primeiro contato foi na Bahia, né? Nascida e criada, Beirut Tancredo Neves. Lá no Salvador, Cabula. lá no Cabula. Tem dinheiro. Né? Não, mulher. Só o dinheiro ancestral mesmo, só a riqueza ancestral. O primeiro contato foi com Maninha mesmo, né? Então, Maninha, ela tinha
que até então, nem ela entendia, né, que espiritualidade era essa dela, da pessoa que cuidava dela, né, que a gente considerava como vó da gente. Então foi o primeiro contato que eu tive de ver uma pessoa incorporada, né, de ver Ogum chegar no dia na trezena de Santo Antônio. Então eu tenho essa ligação com Santo Antônio, né, por conta disso. De chegar no dia e dar paz em todo mundo, e aquilo ser assustador pra mim, eu tinha medo, e eu chorava, eu me desesperava, porque eu queria minha mãe, mas não era minha mãe, era, né, era a espiritualidade dela ali, era o hereu, era um caboclo, né. Enfim, até crescer e ter um entendimento do que estava acontecendo na minha infância. E aí eu entrei, a arte também tem um pontapé muito forte na minha vida. Então a arte fez com que eu também tivesse mais contato com orixás na época, né? Então com o candomblé de Queta, em Salvador. E aí eu comecei a estudar, enfim, parei numa casa de umbanda lá em Salvador, e aí frequentava a casa de tia Lúcia, que também tem importância na minha construção, e vim para Sergipe estudar. Fiquei, e aí conheci outras casas de axé, cheguei em outras casas de axé, que aí passei pelos processos, né, de transfobia, nesses espaços, enfim, de Queto, né, nas casas de Queto, e fiquei 1 ano afastada, e estava precisando retornar, né, retomar os cuidados espirituais. Foi quando eu tenho uma amiga de teatro, né, que na época a gente dividia o mesmo grupo, que é o Quilombo Boto Teatro Negro, né, de Rita Maia. Sim. E aí eu pedi ajuda a ela, né? Pedi suporte. Eu me leve na sua mãe. Deixa eu jogar com sua mãe, por favor, que eu tô precisando. E aí eu fui a primeira, né? Pessoa que chega assim, desesperada pra mãe Jace. E trazendo a bandeira de luta, assim, jogando assim, praticamente. Era ela jogando pra mim e eu jogando a bandeira, assim, pra dar a provocação. GG, né? É babado, é babado. E aí, essa é a minha chegada, e é muito simbólico, porque eu chego no Isa Guajapenha pra fazer um jogo com Manjace no dia em que estava fechando a casa, na Semana Santa, que estava fechando a casa de vó Wilma. E aí, mãe tava, né, tipo assim, adiantando o jogo, porque ela precisava sair pra ir pra casa de vó Wilma, porque ela tinha esse, né, essa frequência de, mesmo tendo a casa dela aberta, ela ia pra casa de vó Wilma, participar das funções. E aí foi pra lá, foi meu primeiro contato. A partir daí, né, eu fui lá fazer umas oferendas pra Oxum, ainda não era da casa, não era pra ser da casa, era pra conhecer, porque mãe tem muito disso, né, de que as pessoas cheguem, mas que se permitam a conhecer não só a casa, conhecer outras casas também, porque quem conduz a gente é a energia, é o orixá, não é a gente que escolhe, né, espaço nenhum. E assim eu cheguei no Isa Guajapenha. E em que momento você sentiu que o Isa Guajapenha era o lugar certo pra você cuidar da sua espiritualidade? Mulher, eu não vou conseguir lembrar comendo assim. Caruru na varanda. A mãe de Santo Tem que ser lembra. pela comida, né? Tem que ser pela Comendo comida. caruru na varanda, lembra? Comendo aí, tá vendo? Porque tem coisas assim, né, que realmente a memória depois das 3 Covids é babado, né? Lembrar é babado. Mas eu fiz essa oferenda, né, pra poder realmente entender quem era a energia que estava ali, né, sendo dona do meu Oledá, do meu Mutuê. E aí eu fui ficando, e mãe se adaptando a esse processo, como vai ser isso pra casa, pra uma casa que não tenha passado corpos e corpos trans, né? Sim, mas Christian que não, foi nosso primeiro. Exatamente, mas aí só percebeu depois, sem saber de nada. Né? E Christian só começou realmente a se entender quando, né, sentiu outras presenças de pessoas trans na casa. Então ele disse, peraí, eu acho que agora, né, eu tô me entendendo, eu tô me vendo, né, mas nessas ainda pessoas. Nesse processo eu não tinha conhecimento sobre assim, como as pessoas se... Né? Nem ele mesmo, Nem né? ele. E eu passei esse processo dele se mutilando, se maltratando, e eu somente dando carinho e ajeitando, porque eu não sabia do que se tratava. Sim. Eu aprendi quando o Malu chegou. Sim. E aí foi assim, eu fui ficando. Tiffany Otária. Me conte. Você tem uma história babadeira, mulher, muito linda, muito inspiradora. Eu também quero saber como foi esse primeiro contato seu com o candomblé. Então, eu já nasci no terreiro, né? Eu sou uma criança, eu sempre digo às pessoas, é porque eu sou uma jovem senhora, né? Uma menina querendo ser mulher. Então, eu sou uma pessoa jovem, mas eu fui uma criança de terreiro, né? Eu nasci em terreiro, tenho familiares que têm um vínculo muito forte com as casas antigas de Salvador. E eu nasci, eu vivi a minha infância toda sabendo que era sessão, que era deburu, que era banho de pipoca, o que era tiraiaô, o que era função. Mas teve um momento da minha vida que eu me afastei, principalmente quando minha mãe ela se separou de meu pai. A gente fomos morar
numa região bem distante, ali no Marechal Rondon, e aquele período eu já não estava indo mais na casa de meus tios e tias de minha avó e tal. E aí eu ficava muito com minha mãe. Aí, para passar o tempo, eu tinha numa faixa de 10, 11 anos. Para passar o tempo, tinha uma moça que sempre levava a gente pela comida, viu, Malu? Para ir pro grupo jovem, porque tinha a questão da pipoca, do sei que lá, do cachorro quente, sei que lá. E eu fui, mas nenhum dia, um belo dia eu fui, eu dormi. Aí quando eu acordei com várias pessoas me abraçando, me segurando. Eu disse, por que vocês estão me segurando? Eu sem entender. Aí minha irmã falou, você teve um processo de manifestação, de incorporação. E aí, quando eu falei com minha avó, na época, minha avó, e você quer ir pra onde? Me perguntou. E eu disse, não sei. Porque eu não tinha naquele momento o que é que eu queria. E aí eu lembro que uma vez, mais uma vez, eu tinha quebrado o pé indo pra escola, e aí eu tive um outro processo de manifestação, né? E aí foi quando os médicos começaram a dizer que eu estava tendo aneurisma cerebral. Eu tinha poucos dias de vida que eu tinha. E tal. Então eu lembro que eu tinha um desmaio, e esse desmaio, eu tava aqui conversando, eu caía, aquela coisa e tal. Aí eu já fui crescendo, eu disse, aí alguma entidade, eu não lembro agora, falou, se não fez com 14, não fez com 7, não fez com 14, se chegar aos 21, ela não vai vingar. Né? E aí eu lembro que com 15 para 16 anos eu iniciei. O que é engraçado nisso? Que meu orixá ele me tira do seio familiar e me coloca para iniciar orixá em um outro lugar. Né? Então eu fiz orixá em outro lugar, muito afeminada, porque eu sempre fui uma criança afeminada. E eu sempre digo isso em todos os espaços, que eu nunca fui uma criança viado, porque ninguém nunca me chamou de viado. Eu sempre era a mulherzinha ou a viada. Por eu ser tão feminina. Já era Mapô, né, mãe? Já era mona. Ai! E aí, era mona, sererê. E aí eu lembro que eu iniciei o orixá muito cedo, aquele processo. Eu sou de um barco com 2 Oxum, eu sou parida por uma mulher de Oxum, né? Então hoje pra mim também é simbólico um sábado com essas mulheres, né? E a Bal, Ave Maria, né? E acho que o que Manjá se fala é importante, porque minha mãe é iniciada no Angola. Então minha mãe é mulher de Dandalunda. Então a gente precisa respeitar as energias. Então a Manjace é mameto, gente, porque Manjace é de uma etnia do culto Angola, né? De etnia Angola, assim como o Jejequeto. Fiz orixá nessa casa, ó, engraçado disso tudo, né? E aí lá eu senti a transfobia, porque do portão pra fora eu tinha que ser mulher, do portão pra dentro não. Mas ao mesmo tempo meu pai disse, eu não posso ser desgraçada, porque eu não vou pintar ele hoje do vilão da história. Porque eu acho que se tem um vilão na história é a sociedade, esse processo transfóbico estrutural. Meus orixás eram muito testados, então meu caboclo ia pro mato, tinha inquita, tinha etc, etc. E ao mesmo tempo que eu transicionei, que eu disse, pra mim não dá, tá assumindo uma identidade na qual não é minha, ele me acolhe na casa dele. Mas você sabe que a casa do outro nunca é a sua. E aí, muito cedo eu comecei a trabalhar. Então, eu vendia folha na feira. Era babado, viu? Vendia folha, vendia fruta, fui pra barraca de praia. Eu fui fazer meus corres pra sobreviver. Me afastei do candomblé porque tem um momento que você não aguenta tanta transfobia. Então, minha pombagira Dama da Noite já virou 10 acará na Tetidendê para as pessoas saberem se realmente eu estava de padilha, de realmente estava de energia. E aí foi indo, só que até quando era com meus espíritos, eu gosto de enfatizar, eu não ligava. Mas chegou um momento que essa transfobia vinha pra mim. Então, se eu dormisse perto de um homem, eu tava querendo viçar com um homem. Se eu fosse descansar. Então, essa transfobia tava chegando pra mim, sabe? E aí teve um momento que chegou pra mim a partir de murro, de brutalidade, bicuda, de eu encerar o barracão, aí quer de vir pisar, né? Porque faleceu, que eu vou dizer que não fez o que fez. Eu gostava muito, mas fez. E dizer, você tá aqui pra ser isso, e cala a boca, e não sei o quê. Fale como homem. Esses tipos de coisa, sabe? E aí começou a vir pra mim, das pessoas me dizer desaforo. Teve uma vez que eu apanhei, porque eu não sabia que eu apanhei. Eu tomei um murro da pessoa, do meu zelador, e aquilo ali me doeu. Minha mãe foi agredida, porque minha mãe foi me defender, ela também foi agredida. Então, quando eu vi que já tava partindo pra baixaria, que não era o candomblé da sessão, não era o candomblé da segunda-feira eu tá de branco, não era o candomblé do banho de folha e não se enxugar, eu de não coar o banho de folha, porque eu vim desse momento. Eu disse, pera aí, não dá pra mim não. Eu me afastei e sofri. E aí eu descobri que minha avó, porque quando criança eu já sabia que eu seria a sucessora, mas sabia por alto
né? Então, quando se confirma isso, porque a gente diz, fulano vai ser, mas só se confirma depois que a pessoa falece, todo mundo sabe disso. O Espírito Santo de minha avó achou que eu não deveria assumir o terreiro por ser já uma travesti, uma mulher trans assumida e tal, e que isso não ia pegar bem, porque minha avó vinha de um candomblé antigo, de cachoeira, etc, tal. E aí, naquele momento, eu enfrentei, mas não sustentei. Quem sustenta é minha mãe. Quem sustenta é minha irmã. E eu fiquei bem afastada do terreiro. Aí, com o passar do tempo, energia é algo que nos movimenta. Sim. A ancestralidade é algo que nos movimenta. Então, eu durmo com o olho dos outros e não acordo na hora que eu quero. É verdade, precisa dizer isso. Quem é de candomblé, não chegue dizendo somos livres. A gente é livre até o momento que a gente não inicia. Porque dia de sexta eu coloco o branco, porque eu tenho referência ao Oxalá. Então, eu respeito meu corpo, é um corpo que pertence ao Xum, meu Ori. E aí eu lembro que eu volto pro terreiro, porque minha casa começa a encher, dama da noite, ela começa a dar sessão, o Senhor Rei das Matas começa a dar sessão, era contra a minha vontade, minha casa vivia cheia. E aí começa qualquer sessãozinha, o povo bolava. E aí eu fui pressionada pela ancestralidade. Busco quem? Baba Gilson. Engraçado que quando eu saio da casa do meu pai, de santo que me iniciou, me indicaram minha avó de Baim. Porque minha avó de Baim, ela veio do mesmo território de minha avó biológica. Elas são praticamente da mesma raiz. E aí, na época, eu não quis contar com o candomblé. E aí eu volto pra quem? Pra cá de pai Gilson, que é filho de Ojibaim. E aí eu tomo minha obrigação de 7, regularizo as coisas do terreiro, né? Começo a colocar o terreiro, fazer essa organização do terreiro. E é importante eu dizer isso, porque as pessoas às vezes olham, olha, Tiffany, mas ninguém sabe o que é que Tiffany passou. E aí eu organizo o terreiro. Ele tem o nome de uma entidade do Angola, eu sempre explico com as pessoas, porque minha avó ela foi feita no Nagovodum, e aí é por isso, Manjas, que a sua fala ela é importante. O que é o Nagovodum é uma nação, mas que tem esse cruzamento do Queto e do Jeje. Só que com o passar do tempo, minha avó migrou para o Angola, e antes de falecer, ela pediu que o nome do terreiro não tirasse Oia Matamba, porque Matamba tinha um valor muito importante na vida dela. Que tudo que ela tinha ali foi Matamba que tinha dado a ela tinha devoção a Matamba. Então, Matamba, e quando você vai pesquisar, né, para quem está no candomblé, não só pelo purismo, pesquisa que Matamba é uma sociedade de mulheres, dominada por mulheres, organizada por mulheres. Então, não é só Elecô não, viu, gente? Tem Matamba também. Então, Nizinga, que se chama Nizinga, vem de lá. Então, Matamba é um lugar, né, esse encontro do rio, da força do fogo. E aí eu deixei, hoje eu estou lá, né, no Matamba. Mas minha história com candomblé tem muitos momentos tristes, sim, mas eu entendi que não foi o candomblé, foram as pessoas, mas muitos momentos de aprendizagem. Babado. E como foi a responsabilidade de que você recebeu a notícia que ia ter que dar continuidade ao legado de sua avó? O fato de você assumir o terreiro Oiamatamba. Menina, começou quando eu tenho uma determinada obrigação, aí disseram que você sabe que você tem tombo de mãe de santo, né? Eu disse, falam, mas você vai ter que... Você tá muito nova, porque eu fiz santo com 16 e eu sempre peguei minhas obrigações um ano depois, sempre assim. A de 1 eu paguei com 2, a de 3 eu paguei com 4. E aí as pessoas, você sabe que daqui a 3 anos você já é uma IA, só vai ter quase 20 anos, já vai... Eu fico, meu Deus, será? Tão nova. E eu pensando fogo, né, Mona, nessa idade, um fogo, assim, um negócio assim, né? Queria viver, né? Queria viver. E aí as pessoas atrelavam isso. No entanto, no axé, eu sempre tive responsabilidade. Eu sempre tive responsabilidade porque meu santo, a gente Iaú, na época, os candomblés lá em Salvador sempre começavam às 10 da noite. O Xirê 10, aí você virava lá para 1 da manhã, seu santo se arrumava. O rum do seu santo era às 4 da manhã. Quando eu acordava do rum do meu santo, eu não ia dormir, não. Eu ia para a cozinha cortar quiabo para mesa fria do outro dia. E aí eu dava conta de uma cozinha, dava conta da mesa fria, ia para casa. No outro dia, final da tarde, limpava a roça, entregava as panelas areadas, tudo organizadinho. Eu e mais um grupo de pessoas. Sim. E ia dormir no outro dia. Então eu sempre tive responsabilidade. Né? Então, naquele momento, eu não ia trabalhar, naquele momento, eu não ia falar com contatinho nenhum, naquele momento eu era do orixá, naquele momento o meu corpo estava à disposição do orixá. Quando eu me torno Ialorixá, é a mesma coisa? Mas é em dobro. Triplo. Ave Maria, bem, porque sua casa passa a ser a casa de seus filhos, acaba que tudo se mistura, acaba que você... O problema dos seus filhos são seus problemas. Exatamente, você acaba se envolvendo. Aí você tem que ligar para um, você tem que resolver um, você já não vive, você é uma pessoa que tem responsabilidade com a vida espiritual de outras pessoas, com a sua, com suas demandas pessoais, com família, com companheiro, com filho biológico, enfim. Então perceba o quanto ser uma liderança é bonito ver no barracão, ter esse posto, mas a responsabilidade
verdade, eu não vou dizer um peso, não, mas vou dizer Não, um desafio. É um desafio. É um desafio. É babado. Mãe Jácia, no início do programa a gente falou sobre essa diferença das nações, né? A senhora é Mameto, Malu é Mameto, Tiffany é Iá. Explica pra gente como é essa diferença das nações, assim, dessas nomenclaturas. Então, vejam bem. Da forma que eu entendo e que eu palestro, que você sabe que eu Adoro dou palestra da senhora, é babado. é que as pessoas, elas buscam uma perfeição que não há. Qualquer religião conduzida por seres humanos, ela não tem como ser perfeita. Né? A natureza é imperfeita dentro de uma proposta, ou perfeita dentro de uma proposta. As nações, eu posso não dominar regiões, mas, por exemplo, minha avó veio do Toré. Quem não veio da Umbanda, quem não veio da igreja, quem não veio do Evangelho, quem não veio para o Candomblé. E aí o que você aprendeu, você não esquece. Sabe? Eu, quando passei pela Umbanda, brevemente, tive contato com pretos velhos. Na casa da minha mãe, a gente não tinha sessões de pretos velhos. Então, eu juntei isso, né? Que eu já tinha com o Candomblé quando eu conheci. E eu não dou as costas daquilo que sempre me alimentou com fé. Porque eu tive fé, que eu alimentei, que eu... Não tem como. Então, eu não tenho como dizer se a casa de A, de B, de C, de fulano é Queto, Angola, Jeje, Efon, o Molocô. Não tenho como dizer. Eu entendo que nós, né, como o povo banto foi o precursor da questão de fundamentação da Casa de Candomblé no Brasil, e as outras nações vieram chegando, assim a gente estuda e entende, e outras pessoas entendem de outras formas, e cada um entende como quiser. Eu entendo que o menos importante é você dizer o que o outro é diante do que você acredita. Entendeu? Porque minha avó disse à minha mãe que nós éramos Angola. E eu, então, fui... Tinha Orkut, né? Aí lá vou eu pro Orkut. Rica! Computador comprado. Eu não alcancei isso. Computador comprado. Minha mãe dizia, olha, a tarde é de Jaciara, a noite é de Jeane, amanhã é de Joel. Então, cada um tinha que ir para a escola, se esforçar, fazer o dever ligeiro para ir para o seu momento no computador. Né? Então, na rede social, religião. Eu dei bom dia. Aí se apresente. Aí eu, meu nome é Jaciara, sou de Oxum, da casa de Angola. Quen, quen, quen. Aí uma moça disse, não, você não pode dizer que é de Oxum, da casa de Angola. Sabe? Porque as pessoas acham que você não pode ser o que... Gente, a gente passou por um processo de urubatização. E todo o candomblé antigo, lá nosso Inzo, ele hoje é Inzo, ele já foi a Baçá. Porque foi assim que eu aprendi. Mas quando você precisa ter uma identidade para poder se... Não é justificar, para você se encontrar. Sempre ouvi que as pessoas... Antigamente diziam, a gente é como é? É Congo não. Congo Angola. Congo Angola. Ah, Congo Angola. Para mim, Congo Angola está dentro de um povo banto geral. Tem o povo de Angola geral, geralzão do Angola. Mas aí você vem. Hoje você tem o processo de nagotização. Já foi uma outra caminhada do povo de Queto. Eles caminharam na urubatização para desconstruir, né, as questões das nações. E desqualificar a outra. E desqualificar. E agora vem a nagotização. No tempo que eu via orixá, lá em casa sempre tocou Queto e Angola. Como qualquer candomblé de Angola do Brasil. Óbvio que tem o resgate. Primeira vez que eu tirei um encosto de máscara com Guadeji, com uma zumbá. Menina, que baixo. Queria me matar. Eu disse, gente, eu não faço orixá, eu faço inquice. Na beira do mangue, naquela água, naquela região de lama, tem um estrado, tem encosto passou ali. Eu não faço orixá, eu faço o que eu entendo. Eu precisei entender a duras penas, que é a energia. Uma energia de Angola, um inquice, ele está sempre se misturando com outras. E outras todas. Sim. Não é uma, essa pode, essa não pode. Sabe? E aí, as nações... Aqui em Aracaju era assim. Você vai na casa do Nagô. É na casa da Loxa. Você vai na casa da Umbanda. Vai na casa da Zeladora. Você vai na casa do Queto. Você vai na casa da Iá. Você vai na casa do Angola. Você vai na casa da Iá.
Por que só a Angola não tem momento? Tem IA. Entende? Sim. Então, a minha questão não é dizer que nação tá certa, tá misturada, tá solta, tá agarrada. A reivindicar o seu lugar nesse Eu processo. quero mostrar para as pessoas que eu não busco purismo. Eu busco identidade. Entende? Eu tenho uma casa que se chama Inzo. Tenho depoimento de pessoas que disseram que eu sou muito corajosa por acolher a comunidade LGBT, porque teve uma mãe que fez isso na década de 80 e quase foi espizinhada pela comunidade. Hoje a gente tem a rede social, meu amor. Vale mais que delegacia e que presídio. É claro. Gente, olhe, eu tenho um irmão, Joel, Sim, que ele é gay. sim. Foi o motivo da separação de meu pai e de minha mãe. Não separação assim, de romper, de não deixar de se ver. Sim. Eles saíram assim, meu pai saiu da cama, da vida, né, íntima de minha mãe, por se decepcionar com Joel, meu irmão mais novo. Hoje a gente diz que ele é bia, é antiga. Por quê? Porque ele é um cara pra frente em muitos aspectos. Mas ele demorou e chegou a ser transfóbico com Maria Luísa. E eu bani ele. Disse, enquanto você não respeitar as pessoas do meu terreiro, você aqui não é bem-vindo. Você lembra disso? Hoje ele é o maior amor. Boa. Educação transforma. Sim. Boa. Porque a gente não pode dizer que nação tá certa, que nação tá errada. Mas eu sei que eu não posso dizer se você é Iá, se você é Mamete, se você é Loxa, se você é Doné. Eu sei quem eu sou, quem você é você que sabe. E eu não tô nem aí pra nação, viu? Desculpe. É babado. A senhora citou nesse instante aí o nome desurbanização. Sim. E aí eu sei que a nossa casa passou por esse processo. Eu queria que a senhora falasse um pouco da importância da desurbanização dentro do Insalgado da Penha. Então, como eu conheci esse processo, né? Como eu entrei nesse processo? Eu, através de alguns filhos, conheci algumas pessoas que eram de candomblés do Rio, de Minas, Tata Robson, Suelene, pessoas que eu conheci nas redes sociais, que a gente vai para o mundo sem sair de casa, né? E toda vez que eu queria uma opinião, assim, que eu me sentia assim, poxa, eu queria... O que eu acho das outras nações? Que elas têm uma dinâmica muito interessante e enche sua casa, sabe? As pessoas vão mais pela... Não é só pelo louvor, não é só pelo sagrado. Elas vão porque parece que dá status, sabe? É chique chegar todo brilhoso. Mas hoje em dia tá por status. Né? É chique chegar brilhoso. No candomblé de Angola da gente, nossa casa é cheia só com o nosso povo. Não vai ninguém de fora. Porque aqui em Sergipe, pelo menos, quando você fala nesse processo de X casa, se você não for da casa que eles acham que é a casa certa, ninguém vai. Vai, deixa pra lá. E aí, né? Voltando para o assunto. Não sei. Essa vai cortar? Voltando para o assunto. Eu tenho um costume de arrumar minha casa à noite, porque eu tenho cliente de dia, eu vivo de axé. Então eu ajudo um filho, eu faço um ebó, eu dou uma jebozinha, uma limpeza, uma coisa, faço um jogo de búzio. Quando dá 7, 8 horas, depois daquele papinho da tarde, na porta de casa, que o ônibus passa, vê todo mundo lá, aquela muvuca conversando, tarará, eu vou arrumar minha casa, porque pra mim é horário mais tranquilo. Eu boto meu sambinha, que eu gosto de um sambinha bom, e vou botar uma roupa na máquina, fazer uma coisa. E eu escuto muitos depoimentos, tem um pessoal que é do Braulio Goffman, escuto muita gente antiga, fico ouvindo coisas para processar. Aí um dia, se eu não me engano, o nome do rapaz era Aluango, é um tata acho que do Rio. Ele falou do processo de eurobatização. E depois eu perguntei ao pessoal, gente, como é que se dá isso? Porque as pessoas acham que o embranquecimento do candomblé é botar a pessoa branca dentro do candomblé. Eu disse, gente, não é. O embranquecimento do candomblé é dizer, por exemplo, em nome de quem não é preto, o que deve ter no candomblé. Sim. Entendeu? Aí ele falando, né, que esse processo de eurobatização era uma caminhada da introdução das outras nações dentro do Angola e que acabava misturando seus costumes, suas regras, seus valores, mas que muitas casas do Sudeste e do Sul, no Sul não, do Sudeste, estavam desconstruindo isso, estavam fazendo o processo de deseurobatização. E aí eu fui para um colega meu. Eu disse, cara, você sabe, como é que você pode me ajudar a entender esse processo?
Ele disse, olha, Jaci, aqui em casa, foi Tata Robson, já são... A gente é misturado também, a gente tem isso... Meu pai canta queto, canta Angola, mas hoje a gente já tem mais costume de falar de lemba, encoce. Por quê? Porque até isso a gente conseguiu perder. As pessoas não sabem o nome das suas energias. E aí, quando você passa para uma outra casa, seu pai faleceu, você vai tomar uma obrigação com outra casa, seu fundamento está errado. Seu pai e sua mãe não fez isso certo. Então, o que é o processo de desierubatização para mim? É sentar ali com um martelinho, quebrando, sabe? Tudo aquilo que a pessoa entende na rede social, que entende na casa do vizinho e que não Até consegue... porque não se faz em Kiss da forma que se faz orixá. Não. Nem como se faz vodum. Não. As pessoas têm que entender isso. São Entendeu? coisas totalmente diferentes. Então, meu processo de desierubatização é sentar com a galera e dar muitos exemplos bombásticos, assim, tipo... Por que, por exemplo... Você é de Inquice? Sou. Quem é seu Inquice? É Dandalunda. E quem é Dandalunda? Ah, não sei. Você está fazendo o que aqui, meu amor? Vamos conversar? Vamos desconstruir? Ou vamos aprender? Aprenda o que você quer para a gente poder conversar sobre. Então, só de encosto. Quem é encosto é algum. Não é assim. Tem que ser- E aí é um trabalho, sabe? De você estar ali, conversando, ensinando e comprovando. Porque eu não sento para conversar com o pessoal da minha casa sem argumentar e derrubar qualquer argumento. Agora, Babado. me permita, mas Jaci, até para deixar aqui para as pessoas de Aracaju, que alimenta até essa ignorância, porque lá em Salvador, as grandes casas, eu não vou citar nomes, porque é deselegante, não é só uma mulher elegante. É deselegante, mas as grandes casas, que são tidas e lidas como referência, elas beberam de todas as nações, sem Sim. perder de vista quem elas são. Inclusive, minha avó Gibaim, ela foi raspada de Ologum Edé dentro de uma casa Angola. O Gibaim, ela tem 73 anos de orixá. E isso, na época, teve a participação de Maria Neném, teve a participação de outras pessoas. Veio gente do Queto, inicia ela nessa casa Angola. E o Gibaim, ela teve um filho que teve um problema de saúde. O pai desse menino, que era policial civil, não permitiu esse menino ser iniciado. Ela foi e perguntou a meu bisavô, Valtir de Itapão, o que fazer. Ele troca a cabeça. Ela, como? Faça o santo no lugar de seu filho. Ela foi lá e fez. Ela procurou, e Valtil foi lá, ela raspou o santo do filho, ele não andava, ele teve paralisia, ele não andava. E esse menino hoje até é vivo, os médicos tinham dado poucos dias de vida. Ela raspou de novo, pelo amor ao filho. Quem entregou o DK, minha avó de Bahia, e a Anitinha da Casa Branca. Então, as pessoas daqui de Aracaju precisam conhecer um pouco da história do candomblé. Sim. De Salvador, que já que dizem que da Bahia, lá no berço, né, o berço, gente, da onde é que vem o berço, a água? Porque o candomblé é uma religião de matriz africana, mas ela nasce no Brasil. Então, muitas casas, principalmente de Cachoeira, que tem muitas casas antigas em Salvador, elas bebem uma das outras. E o que Iemanjá se traz, para as pessoas entenderem, é importante, porque meu pai de santo, Baba Gilson, ele é um homem feito no Nagovodum, mas ele entende candomblé Jeje, ele entende candomblé Angola, e ele sempre traz isso para a gente. Até porque minha mãe relatava que uma casa banto, era isso que eu queria dizer, uma casa banto era uma casa de várias nações. Quando hoje a gente entende que o banto são várias nações de Angola. Entende? Minha mãe dizia, minha casa é banto, faz tudo. Queto, Angola e Jeje. Era o que ela dizia a gente. No entendimento da época dela. Hoje já tô É babado. Tá babado esse papo, viu? Vou jogar agora a bomba pra Malu. Porque agora a bomba é pra ela. Pra você, qual a importância de preservar e resgatar nessa cultura do candomblé de Angola no cenário histórico e atual de Sergipe? Eita. A importância... É porque, assim, eu sou filha legítima de Jacera Chagas. Ela é babada. Eu acho que a importância... Eu hoje entendo muito mais intenso o processo do que mãe já se traz como um processo identitário mesmo. Eu acho que a gente fala de identidade. Como a gente, né, pessoas trans e travestis, Sim. né, falam muito da nossa identidade, por que não falar de identidade, né, visto ao candomblé? Então, eu acho que a importância é da preservação, desse resgate, que é um resgate muito árduo, muito doloroso muitas vezes, porque é muito difícil para uma mulher negra, né, uma mulher gorda, Sim. uma mulher mãe da diversidade, né, mãe da diversidade, que luta e labuta há muito tempo com a gente, ter que ouvir a negação desse pertencimento e dessa busca, Sim. desse resgate, da ressignificação dessa identidade de Angola, dentro não só da nossa casa, porque ela está fazendo a nossa casa, mas também lapidando a gente para que a gente possa propagar, para que a gente possa também estar em outros espaços, né, dividindo
essa narrativa. Mas é muito doloroso pra gente ter que, a todo momento, tá sentindo ser negada essa identidade que a gente tá muito, né, buscando e a gente tá lapidando, né? Porque isso não para, né? É uma construção constante. E aí a gente às vezes... Porque mãe tem esse lugar né, do afronte mesmo e tal. Eu sou uma... Eu digo assim, do afronte, porque a senhora é mais velha. A senhora pode sentar em um lugar com pessoas mais velhas também e falar disso. A gente está chegando agora, Ou não. para além de ouvir Com respeito, né? nesse lugar primeiro da transfobia mesmo, a gente não vai poder falar, nem questionar sobre isso, sabe? Mas é importante. Depende. Depende. Mas tem alguns espaços que eu não vou poder, né? Tipo, tem que ficar de cabecinha baixa. Meu amor, a gente usa uma goa, baixa por a cabeça, enquanto, ajoelha, bate pau e fala. Mas Tem que desabafar. nada mais que importante mesmo, né? Acho que isso é realmente legitimar a nossa identidade e permanecer em luta, porque não para. Eita, foi show, babado. Mãe Tiffany, a Tiffany. Seu candomblé, né? O terreiro Yamatamba vem de uma raiz banto, né? Que aí teve o do Nagô também. Sim. Como foi esse processo de trazer o Keto, acredito eu, né? Atualmente, para o terreiro Yamatamba? Aí uma vez uma filha de Santo Miel disse, lá não sei aonde, não sei quem me parou para perguntar. Sua mãe é o que mesmo? Que nação? Não entendo, me dá um nó. Eu digo, diga ela que não dá um nó, não. Quem passa pelo processo de alfabetização e letramento, o nó se desata. Primeiro. Então, se ela tem entendimento do que é candomblé, ela vai entender que esse purismo que se prega no candomblé é uma forma também, é uma ideia brancocêntrica. Sim. Que quem escreve a nossa história não somos nós. Então, já começa daí. Já começa daí a discussão. Mas já se trouxe aqui muito bem, foi muito perfeito. E eu disse, diga lá que minha casa é do orixá. Minha casa... Ela é do orixá porque, diga lá que eu sei, Keto, ser Angola e ser um pouco na brincacico do jeito. Diga lá que eu sei que ela pode vir, meu amor. Ela pode vir, que aqui tem a Gué, aqui tem o Sanha, aqui tem Catendê, aqui tem energias. Tem energia. Tem energias. É um espaço da energia. Então, aí eu disse a ela... e é importante você também dizer a ela que eu fui iniciada em uma casa na Govodum. Eu sou da raiz da casa que eu fui iniciada de seu Manuel Rufino, né? O bom do pó do Beiru. E daí você já começa a entender que lá não tinha só Angola, né? Então, se ela entende o que é candomblé, ela já começa a se desconstruir daí. E aí eu fui dizendo, então, hoje eu sou neta de Ojibaim, né? Então, uma mulher, uma das Yalorixás que eu costumo dizer mais importante da cidade de Salvador. Pena que não tem a visibilidade que, dentre outras e outros temas, a gente sabe por quê. Né? A gente sabe por quê, mas é uma mulher de uma sabedoria árdua. Inclusive, hoje na nossa casa a gente usa a cinta. A cinta porque ela diz que ela nunca pode esquecer de onde ela veio, né? Que representa o Angola, né? A cinta. Enfim, então, para introduzir o Keto, com minha chegada, né? O Nagovodum já traz o Keto, né? Sim. Então, isso ajudou e contribuiu. Então, hoje, a mãe pequena da minha casa é uma mulher de Angola. Então, existe o período festivo, né? Porque... E é engraçado que eu fico passada com esse povo, que são um povo que diz que é purista, né? Eu vou falar purista. Mas tem lá bandeira de tempo. Sim. Aí eu fico transpassada, né? Aí eu tenho que... eu falei um dia desse, não foi mais sobre isso? Eu fico passada. Eu digo, menina fulano, não, porque só cultura Iroco então, minha gente. É porque talvez nem sabe o fundamento de Iroco, que é complexo, né, mãe? Babado. Aí vem pro Angola pra dizer que tem a árvore lá. Enfim, mas eu não quero chegar nessa discussão agora, não. Que é babado. É babado, Aí a gente vai passar de 2 horas. De 2 horas, é verdade. Porque é um povo que me diz que é a mesma coisa. Oiá matamba, mas oiá nequeto. Eu disse, porque a conjugação do verbo seria oiê matamba. Não conjuga. Então, quando esse Mazara botou oiá matamba, a mesma coisa. Tina, becinha de bainha, você que diz que é queto purismo, não é nem pra estar louvando o BC, porque não existe BC no queto, meu amor. Exato. Uma coisa do Gege. É verdade. Gente, para aí, ninguém dá não. Eu fico nervosa igual a manjasse aqui, viu? É pra acessar e peneirar. Então, pra mim foi fácil, foi tranquilo. Meu primeiro barco foi Gege, porque... Eu já tirei balé, mulher. Né, mãe? Tá babado. Faz o que eu quiser, a casa é minha. Pois é, então...
as pessoas ficam naquela agonia, mulher, mas como? Eu disse, eu tenho um pai de santo que ele tem uma sabedoria absurda. Então, é um pai amigo, é uma pessoa que tem um conhecimento e tem, eu achei que tem um fundamento. Mais importante do que nação na minha casa, eu sempre vou pegar essa frase, né, e vou trazer. É passar um bolo de pirão, fazer que nem Pai Naldo, um bolo de pirão e ver a filha do meu filho progredindo. Isso. É o que a gente faz. Não é isso? E, tá E não é por debaixo dos panos. É verdade. Só pra complementar, porque você foi cirúrgica agora. Incrivelmente. Deixa a gente sem palavras, é bobagem. Real. Incrivelmente. Só pra complementar essa condição da pessoa achar que a energia bate na sua porta, sendo ela quem ela quiser ser. E você sabendo que sabe dar comida a ela sabe que se só tem isso pra dar, ela vai comer. Eu hoje não digo com orgulho que eu deixei de fazer energias com o nome Yorubá. Não foi pra afrontar ninguém. Foi realmente para autoafirmar essa identidade que eu busco. Eu faço vários acordos com a energia, eu converso, eu faço oferenda, eu agrado, eu tenho a certeza que ela quer fazer aquilo que eu quero fazer, que eu posso fazer, para que eu possa fazer confortavelmente e dar o meu melhor. Porque não tem coisa... Por exemplo, o que acontecia muito na minha casa? Eu ia pedir ajuda a pessoas de outra nação para fazer uma coisa que eu não conseguia entender. Então, eu acho que quando você não está seguro do que faz, você não faz. Verdade. É babado. Sou obrigada. Vamos agora para um tema mais polêmico em Sergipe. Vou jogar pra Malu. Malu, a gente sabe que dentro do candomblé, né, a identidade trans ainda é um tabu, né? Queria que você explicasse um pouco como é que tá sendo esse processo aqui agora em Sergipe. Ah, agora tá uma uva. Uma melancia cheia de Uma caroço. uva, né? O bicho pegou há 5 anos atrás, né? 5 anos atrás, né? E a gente é importante falar sempre que vieram muitas antes, né? Que existem muitas mais velhas aqui dentro do estado, mas que infelizmente ainda está no discurso da negação da sua autoidentidade, né? E aí, Mas não pode guardar mágoa, não, que ninguém tem culpa que você conseguiu fazer primeiro. Não. Eu não sou mais de santo não, viu? Eu sou mais de santo não, viu? Ela vai ficar passando quando assistir, E aí, mais que há 5 anos atrás, né, quando Mãe Jace, essa mulher aguerrida, né, essa mulher babadeira mesmo, mãe da diversidade, né, teve a audácia mesmo, assim, a coragem mesmo, o afronto de dizer que não, é minha filha, não tenho por que negar que é filha, que é mulher, que é pronome feminino, e eu vou, né, a ela foi destinado o ADK, né? Isso, lógico, tem muita gente que não sabe, tem muita gente que acha que foi porque Mãe Jace quis dar, e pererê e barará. Mas eu venho de uma história de outras casas em que eu já tinha sido suspensa como cargo nessas casas, né? Então já tinha passado por processos de entender fundamentos, de fazer fundamentos, e não tinha o porquê, né? Na leitura do jogo de mãe, quando ela, né, pergunta ainda da Lunda, quando ela pergunta que Simbi, e aí se apresenta ali a possibilidade do DK, né, de negar isso, né, negar. Eu, lógico, disse que não, porque é aquele babado, né, da gente aceitar, porque a gente passa pelo processo de, não, peraí, não tô preparada pra ser, não nasci pra ser mãe, eu não quero ser mãe, né, tá, pode ser adotiva, enfim, né, mas não mãe espiritual. E aí vem isso, e a gente chega, e aí faz, e aí, tipo, no mesmo dia, o convite sai, e as polêmicas começam, e aí, das formas mais perversas e dolorosas. Mas assim, eu tenho uma né? observação em cima dessa sua fala. Como é que você pega uma pessoa que conhece todo o fundamento, vai sentar no chão da sua casa com pessoas que estão aprendendo os primeiros passos de um fundamento de uma religião? Eu bagunço toda a ordem das coisas. Porque quando o seu irmão souber que você sabe o que ele não sabe, ele acha que o que você sabe é direito dele também. Então as pessoas aqui têm fama de que eu dou várias obrigações de DK, porque as pessoas hoje estão com todo fundamento muito à mostra. Então chega para todo mundo tudo. Eu tive uma filha que chegou, estava fazendo uma obrigação, esse momento estava cuidando das plantas, puxou uma faca cheia de sangue, dizendo que estava mexendo com planta. Eu disse, minha filha, eu não posso nem botar você no chão da minha casa. Então Malu tem razão quando ela diz que já teve a história dela. Então respeitei, eu não, né? Porque eu não mando em nada. Respeitamos, né, junto com a energia, a trajetória de Malu. Convidada, apontada para cargo, dentro de fundamento de camarinha, aí eu pego essa menina, boto no chão, só porque meu ego diz que você só pode ser pai de santo com 7 anos. Paciência.
E aí, né, no dia seguinte, as formas mais perversas, assim mesmo, né, e violentas nos grupos de WhatsApp chegavam pra gente, e aí eu Muitas chorava, violentas. chorava, E de, diversas. assim, um momento muito sensível, porque, tipo, um dia depois de você renascer, e você não podia responder, você não podia falar Mas nada, eu você não respondia, podia... meu amor. E aí, sabe, eu chorava, num misto de ódio junto, na verdade nem pra estar com ódio, né, mas tudo bem. Mas a raiva mesmo, assim, de você não poder se posicionar, não poder falar, e mãe disse, você vai ficar de boa, fique quietinha, enquanto não vierem na minha porta me dizer um ai, ou fizer qualquer coisa, nada vai ser feito pra você, pode ficar tranquila. E não era só mãe, eram pais da casa, eram mães da casa, eram irmãos e irmãs que se manifestavam dentro desses grupos também. Então a gente via de que forma essa transformação estava acontecendo dentro do INSO, né? Lógico que algumas, nem para todo mundo, porque, né, enfim, as pessoas elas mostram quem são, né, ou suas inquietações, seus preconceitos, suas fobias, né, diante da presença de nossas corpas no espaço. Mas, em sua grande maioria, foram pessoas que foram pro enfrentamento mesmo dentro desses espaços. E aí, depois disso, a gente começou a ocupar algumas mesas de casa, algumas rodas de conversas, em que chamavam a gente para falar sobre, né, a identidade trans nos terreiros. E aí eu não ia sozinha, eu ia sempre com Giovana, né? E aí tinham pessoas trans. Giovana que é babado também. Giovana tem importância dentro Sim, dessa lindíssima, minha amo história. a Karina. Porque Giovana, não é, era também a Bian junto comigo, e ela que me provocou e dizia assim: sua casa você está sendo respeitada pela sua identidade, não era um ISO ainda não. Era outras casas. Aí eu fazia, não, mulher, eu tô, mas ela na hora do fundamento vai chamar que nome? Aí eu fiz, me falaram Não, isso. foi Aí assim ela, não. não. Foi assim não. Não. Vai ser que nome no fundamento? E aí, ela é babada, Ela ela, é tem, ótima, ela ela é tem um maravilhosa. megafone babado. E aí, ela que fez essa primeira provocação pra eu me entender e já chegar, tipo, sabe? Cara, Entendendo até hoje quem eu não sei eu qual é o nome era de e nada tal. de ninguém. Eu conheço Malu e Kézia. E sempre foi. Qual é o problema? Só erraram lá na hora do registro anterior, entendeu? Porque o nome de batismo é uma forma de dizer que preto não tinha alma, né? Sim. É babado. Diga aí, E ainda no dia pergunta- que você me levou pra uma roda de conversa, que eu encerrei a roda de a senhora conversa. macetou na roda de conversa. A Foi senhora quer babado. falar sobre isso? Não foi Não, eu ba- só quero dizer que... Obviamente que eu não vou dizer onde foi, que eu Sim, gosto sim. muito da galera, mas... Aí eu vi todo mundo falando sobre isso, sobre aquilo. A mulher disse, você tem muita coragem. Eu disse, olha, moça, vocês fazem abusadores, espancadores, estupradores. E aí, o orixá, o inquice, o vodum, ele não quer sua parte íntima, não quer o seu corpo. Você usa a gravata porque ele precisa dar seu orito, seu botuete, seu aledá. O resto tudo é seu. Da porta do axé pra fora, o orixá não se incomoda que você vai fazer com o seu corpo, não. Eu faço o que o orixá trouxer. Se vier com o orixá, uma galinha com o orixá na cabeça, a gente raspa. A mulher ficou passada, porque eu disse, vocês Boa. o pai de santo beija o filho beija o Ogã beija a Equete, vocês não querem fazer a menina? Acabei com a roda. Vai. Não é Pronto, só... encerrou a roda de conversa. Encerrou. E aí, só pra concluir, De é isso. acordo. A gente vive um estado que é um estado caótico em todas as questões, né? E lógico, se a gente tem um estado racista, misógino, assim como o país que a gente tem, né, LGBTfóbico, a gente vai encontrar dentro do espaço de terreiro, né, que é a comunidade que é construída por pessoas, né, por várias identidades, a gente vai encontrar todas as formas de violência e de preconceito também. Então, depois disso, a gente conseguiu ocupar muitos espaços, a gente conseguiu ver e a gente vê isso até os dias de hoje, e muito mais a presença de nossas corpas Sim. dentro desses com espaços, e certeza. corpas que lá atrás a gente provocou muita coisa e que hoje elas e eles estão sendo respeitados por suas identidades. E isso é importante, né? Lógico que às vezes a gente não recebe uma obrigada de um pai, uma mãe de santo, que, né, estava nesses espaços com a gente há anos atrás. Mas eu já tinha esse lugar de tipo, agora eu não posso ter medo pra falar disso, eu não vou ter medo, eu Sim. vou ter que enfrentar. E eu olhava no olho do pai, da mãe do santo mesmo, e dizia, porque é muito engraçado chamar a gente pra uma roda de conversa e pá. E era assim no olho. Então eu acho que essa provocação fez com que as pessoas dissessem, gente, o problema, eu quero entender qual o problema que vocês veem realmente da nossa identidade dentro desses espaços. Porque o problema não é nosso, o problema não é nosso, o problema é de vocês, então resolva o seu B.O. Devia se chamar uma marca de cerveja famosa, porque é rótulo. Pra você, agora, já enquanto mameito de inquice e travesti, você sente um descrédito disso?
Você se sente descreditada quando você fala que é mameto e travesti? Hoje não. Mas já sentiu? Já, Ave Maria. Porque, tipo, às vezes, eu estava em alguns espaços e eu sempre falo, não, eu sou artista. Sim. Eu sou multiartista. Eu sou presidente da Uncertrans, né? O currículo é grande. Mas Aí eu não tem dinheiro, viu, conseguia, eu gente? não conseguia. Primeiro que era um processo pra mim entender mameto, que é o processo que cada pessoa vai ter que passar, Todo mundo né? passa. Eu negar, um ano dizia, eu não vou ter filha de santo, mãe, já se pôs, eu vou ficar não sei o quê, não dizia. E aí chegou o primeiro Davi, aí depois foi chegando. E aí, né, enfim. Mas aí eu comecei a entender e eu fiz, não, peraí, tá faltando alguma coisa também. Realmente, agora eu tenho que entender o meu lugar. Depois de tomar muitos paus também, mais carinhosos, umas coisas assim, o mais joelho que o carinhosas. O joelho que o diga. Mas aí a ficha caiu. Eu disse, olha, peraí, não, tem alguma coisa que tá faltando. Eu realmente me afirmar para além de todas as minhas frentes de luta. É me afirmar enquanto mãe, enquanto mameto. E aí eu não tinha essa sacada, às vezes, de mãe, de corrigir as pessoas me chamavam de IA. E eu ficava calada, assim, de boa, né? E, tipo, não corrigia. Aí eu, né, depois de muito escutar minha mameto, aí eu, com a mãe de santo, que eu tenho muito carinho, muito afeto por ela, que ela, né, é mameto também em outra casa. Embora chamem ela de muito de IA. Mas eu peguei e fiz assim, mãe, tem algum problema se ela me chamar de mameto? Aí ela fez, me perdoe, me dê um agô. Não tá mais aqui a pessoa que vai te chamar de IA. E nunca mais ela me chamou de IA. Você se Ela me pôs. chama de Já mameto. sei até quem foi a fofona. Ela é muito fofa. Gosto Então, dela porque, também. tipo, com ela foi tranquilo falar disso. Eu estava presente agora com uma pessoa que me chamou de IA, né? Agora recente. E aí eu fiquei assim. Eu respirei, eu falei, aqui, esse espaço aqui não é o momento de eu falar disso, mas vai ter um momento que eu vou estar com ele e eu vou dizer, meu pai me deu um agô. Mas sim, eu gosto de ser chamada de babá, beleza. Mas me chama de mameto, por favor. Sabe? É E eu sobre acho que é chegar. isso. Acho que hoje tá de boa. Tá uma uva, né? Tá uma uma uva. Mãe Jaci, a senhora levantou uma bandeira babadeira, que é a bandeira da inclusão das pessoas trans dentro do terreiro, né? Meu Foi amor, uma das incluam primeiras- todos. Vai pra dentro. O Isogajapé foi uma das primeiras casas a fazer essa inserção, né? E de fato, eu acho que é bom enfatizar isso de outras. Giovana já movimentava, né, toda essa discussão, mas o Isogajapé foi o percussor, né, dessa inserção, né, trazida por Malu, inclusive, né, sendo a primeira travesti a ser iniciada. Como foi pra senhora esse processo? O primeiro processo foi conhecer Tiffany Adara, foi babado. Ela mandava vídeos pra mim de onde elas se encontravam. E eu achava aquilo muito confortável, muito feliz, sabe? Porque me tirava uma coisa assim, de que as pessoas estavam brigando comigo, estavam querendo destruir a minha caminhada, mas a minha filha conhecia outras pessoas que eram, sabe, realizadas espiritualmente dentro da sua luta, óbvio. Sim. Mas que conseguiram se, né? E aí, toda vez que Malu ia pra algum lugar, que ela encontrava... Eu, quando ela for ver aquela Tabata Pimenta, mande vídeo pra mim. Manda. Tabata, você é demais. E aí, o que que acontece? É uma coisa de afeto mesmo, Késia. Não é, por exemplo, não é uma bandeira pela bandeira. Sabe? É ser humano por ser humano. Lindo. Né? É você chegar numa casa que tem, graças a Zambiaponga, a Olodumare, a quem vocês quiserem, qualquer nação, que tem aquele frango, aquele arroz, aquele feijão, aquela comida que dá para todo mundo. Se for problema, for comida. E se for carinho, eu tô aqui. Tem dias que eu tô doidinha, mas eu acerto, passo e... Meu filho, vamos arrasar, vamos tomar um banho disso. Vamos fazer... Sempre eu tenho um sim na boca de quem me ajuda e um sim na boca de quem não me ajuda, mas aquele sim ensinando ele a ajudar o outro. Sabe? Não é sobre bandeira. Se chegar uma pessoa na minha casa com um problema visual e a pessoa tiver orixá, eu vou acolher igual. Se chegar faltando uma perna, eu vou acolher igual. É sobre ser humano por ser humano, amor a ser humano. A gente vai ter menos doença, menos problema, se a gente não focar em estar focado no que é ruim dos outros. Sabe? Não sei se todo mundo vai ser do bom vai melhorar, não sei se todo mundo ser do ruim vai melhorar, não quero saber. Eu quero saber que eu posso passar o problema que for fora do meu INSO. Mas dentro do meu INSO a gente vai enfrentar junto qualquer coisa. E quando a senhora acolheu, né, as pessoas trans, né, a partir de Malu, né, como foi que as pessoas lidaram com isso, as outras casas? Irmãos? Então, olhe,
foi engraçado demais, porque as pessoas na minha frente nunca disseram nada, né? Mas toda vez que eu ia para algum outro evento religioso com a minha mãe, pronto. Minha mãe fez todos os filhos menos Malu. Porque todo o povo de axé da minha casa, que você é ótima, já se que iniciativa, não deixaram minha mãe ir fazer Malu. Mas hoje minha tia, que é minha mãe Amélia, que eu amo igual como se fosse minha mãe Wilma, que teve comigo desde o meu primeiro procedimento espiritual. Minha mãe sempre fez tudo com ela, até quando eu cheguei lá era assim, não sei se antes não era, não sei. Foi quem foi fazer Malu. Foi um ano depois que vocês se encontraram na casa de meu irmão, que estava minha mãe. Foi. Todo mundo elogiando Malu, endeusando Malu. Quem é? Minha mãe disse, toda minha neta. Sabe? A questão é que as pessoas falavam, sim, muitas coisas. Mas na minha frente, porque eu sou uma pessoa que sorrindo, eu digo o que eu quero, elas não diziam nada. Mas as ameaças, as piadas... inclusive eu tenho um sobrinho de axé que ele faz mameta. Aí eu falo, oi. Porque as pessoas sabem que eu gosto de me chamar de mameto. E eles me chamam de mameta, achando que eu vou achar ruim. Sabe? Porque é uma forma de dizer. Um afronto. Uma ousadia. Uma ousadia. Aquela mulher faz gay, faz não sei o quê, não sei, sabe? E a gente sente que pode ser que ele não tenha esse sentimento. Mas o sorriso de todos me entregam, sabe? Entregam as pessoas que é sobre isso. O olho é espelho da alma, né? Entrega que é sobre alguma coisa parecida, ou relacionada a... Mas, a mim, ninguém nunca disse nada não, meu amor. E nem vai dizer. Que se disser é babado, né? E pra você, nega, como foi esse processo também? Quando você assumiu o terreiro de sua avó, que foi essa grande matriarca, teve esse descrédito também com relação à sua identidade? Pela casa, algumas pessoas que já não estão mais, mas assim, eu venho de um estado, eu amo a Bahia, gente. 1000 vezes que eu reencarnar, né? Eu acredito em reencarnação, eu quero nascer na Bahia, eu quero nascer em Salvador. Mas as pessoas daquela cidade, algumas pessoas, eu não posso generalizar, algumas pessoas, elas são ingratas, sabe? Eu não posso, eu tô numa cidade que as pessoas são ingratas, são falsas. Tem uma questão muito ali de lhe apagar. Na Bahia, a disputa por narrativas e a disputa para lhe enterrar, ela é grande. Então, se você não for boa, não é boa, minha filha, meu filho. Se você não souber realmente mexer a panela, você é sucateado, silenciado e apagado. Então, existe sim, até hoje, a descrença. Teve uma mãe de santo de uma casa famosa que ela disse que não daria 2 anos para Icu me levar. Ela foi pra Miami, eu até me senti importante, porque a partir do momento que ela vai pra Miami, ela deve saber, se ela vai assistir esse podcast, que ela vai pra Miami, ver a filha e conta com meu padrinho Carlos pra falar mal de mim, é sinal que eu sou babado, né? Porque ela foi pra Miami, meu amor, vixe, eu tô forte, viu? Tá babado. E aí, uma vez eu lembro que teve uma atividade promovida pelo governo do estado, que seria pra falar sobre culto ecumênico. Eu tenho minhas discussões sobre culto, eu tenho minhas críticas, que são positivas. Não é, porque toda crítica ela tem que ter uma forma de desconstruir e propor algo. E aí eu lembro que alguém sugeriu meu nome e disse que várias IAs é bons, né? Não, ela não sei o quê. E era para falar sobre cultura, promover por uma cultura da paz. Eu não sei que paz é essa, que a paz nunca me alcançou. E que ela me alcance algum dia, né? Já que ela existe, eu preciso dessa paz. E aí eu lembro que várias pessoas, como que já se falou na nossa frente, te ama, meu bebê, aquela coisa, disse que eu não, que não sei o quê. E aquele discurso, Tiffany está em tudo. Gente, eu não estou em nada. Travesti transexual nesse país não está em nada. Não se engane, porque Erika Hilton, ela não é régua e compasso. Amo, admiro, sou apaixonada. É meu espelho. Eu amo aquela mulher, mas ela não pode ser a régua e compasso para medir a vida de toda uma população que é estigmatizada e que vive ainda na sombra, nas gambiarras legais, que são essas ditas políticas públicas que não garantem o direito à vida, até porque falamos do país que mais mata pessoas trans no mundo. Sim. Então não dá para dizer que eu estou em tudo, porque eu não estou. Eu estou minimamente conseguindo uma ascensão social, uma visibilidade e uma abundância financeira do ponto de vista do todo o trabalho, de toda a história que eu tenho. Bem como outras, como a Erika Hilton, que é uma referência, que as pessoas já tem mulheres trans na política. Não dá conta, porque a Erika Hilton está em um parlamento com não sei quantos deputados, não sei o número, se é 400 alguma coisa,
eu não sei se é 200, 400, alguma coisa do tipo. Fugiu também. Fugiu aqui, viu, gente? Mas ela é a Duda, que não pode esquecer da Duda. Não pode esquecer Da Duda. E outras companheiras, né, como a Thalíria, dentre outras. Mas tô falando de pessoas trans. Elas são as duas únicas corpos trans naquele espaço. E dentro dessa transexualidade, desse termo guarda-chuva transgênero, Sim. tem homens trans, pessoas não binárias, né? E que estão ali também inseridos a partir do corpo, das corpas do corpo delas, mas que não dá conta da violência. E que ela, de fato, se o Brasil, eu sempre digo isso, se o Brasil é a merda que tá, a culpa não é das pessoas negras, a culpa não é das mulheres negras, a culpa não é da população LGBT que apenas mais. A culpa não é das travestis transexuais. Até porque nós apresentamos um outro modelo de política, uma outra forma de existir, e que, de fato, não está no direcionamento desse país. Então, quando as pessoas falam, a Tiffany tá esse discurso na Bahia, viu? Ou pegam as meninas, porque ninguém quer ir pra pista, ninguém quer ir pra rua, ninguém quer ir pro drogadicídio, pegar essas meninas e fazer um trabalho de reconstruir a partir de uma perspectiva afrodiaspórica. Ninguém quer. Todo mundo só quer o ar-condicionado. E aí eu pego várias meninas que hoje colam comigo, não só no terreiro, que elas não são obrigadas, mas que têm uma simpatia ou que não têm, e que elas hoje estão tendo uma ascensão social e diz... eu tô te chamando para esse evento, mas não comenta com Tiffany. Olha, por que Tiffany tá nesse tal lugar e você não tá? Por que Tiffany consegue trabalhar nesse lugar e você não? Gente, é perder tempo. Porque a menina chega lá, vai escutar, vai me dizer. Aí você diz, sabe por que Tiffany tá lá? Porque enquanto o Tiffany estava no mestrado, eu estava em casa dormindo. Enquanto o Tiffany estava na graduação, eu não quis entrar na universidade. Enquanto o Tiffany estava buscando, eu estava ainda presa eu estava no mundo das cavernas de Platão. E quando ela diz que tem outras cavernas, eu comecei a entender. Porque precisou de Tiffany, assim como precisou de Marina Garland, assim como precisou de Michelle Marie, de Milena Passos, de Keila Simpson, de Giovanna Baby. Precisou de Tiffany para eu chegar aqui. É importante essa resposta, porque está falando de quem veio antes. Sim. De quem veio antes. Então é importante. Então eu vou exaltar hoje aqui um exemplo linda que tá aqui, mas linda. Quem é linda diante dessa conjuntura política do estado de Sergipe? Quem é linda diante desses homens que passaram por muitos anos? É isso que eu tô querendo falar sobre a Érica. Quando as pessoas pegam a Érica para dizer que a gente já ganhou. O quê? Ela ainda nem é presidente da República, deixa ela ser e ter um ministério, um traviarcado nesses ministérios, nessas primeiras secretarias, no primeiro escalão do governo, que aí a gente vai dizer, não, chegamos. Mas nesse caso, o que a gente está fazendo é uma luta densa, intensa, que esse Brasil precisa reparar sobre nossas existências, né? Que fique bem nítido, né? Bem claro, que ao fazer o comparativo com a parlamentar, é querendo dizer que para os nossos esforços, isso ainda é o mínimo do que nós queremos. E a própria Érica diz isso, é o mínimo. O que nós estamos querendo é uma reparação gigantesca. Então, essas pessoas precisam parar de pegar até às vezes minha imagem. Ó, Tiffany, como conseguiu, fulana, por que você não consegue? Ei, peraí. Eu tive uma comparação, né? Isso é horrível. Eu tive, sabe o que na minha vida? Primeiramente, Exu, Orixá, Inquice e Vodum. E pessoas que essas energias movimentaram para que eu pudesse. Eu contei muito com a sensibilidade de algumas pessoas. E que não foi fácil. Então, eu morei numa casa com 20 travestis. Hoje só tem 5 vivas. Então isso fala muito desse lugar que nós, né? Então eu sinto, sim, uma falta de respeito. Às vezes eu feito uma esculhambação, mas hoje o que é que eu faço? Eu bato de frente. É isso como o Malu trouxe, é olhar nos olhos, é falar, é expor, é postar isso em artigo, é postar isso em ações, é postar o quanto o meu terreiro, ele foi uma porta de entrada na Covid-19. A gente fez diversas ações, atendemos mais de 2.000 pessoas, porque Candomblé é uma religião de serviços, Candomblé é uma religião de acolhimento. E quando você se abre e acolhe, direciona, aí você, enquanto corpo travesti, você mostra o outro lado da moeda. Exato. Gente, acabou o programa. Eita, meu Deus, já me pena. tira. Não tirando onda, mulher. É porque você é babado, entendeu? É babado. Sua fala é babadeira. É babado. E aí, olha, sua voz é uma voz muito ativa, né? Uma voz muito potente. Principalmente quando você fala de pessoas LGBTQIA+, pessoas negras. E qual a importância de unir essas forças em prol das pessoas trans e travestis dentro dos terreiros? A importância é quebrar essa disputa de narrativa. Uma vez eu fiz essa mesma fala em um espaço que a pessoa fez assim, mas você não gosta das parlamentares? Eu disse, eu amo. Ave Maria, sou louca. Desde a época que elas eram vereadoras, desde a época de Malunguinho, eu amo. O que eu tô querendo dizer às pessoas é que esse lugar da comparação de um grupo que ainda está buscando políticas de equidade social não dá
Né? Não dá para você pegar, por exemplo, você teve Dilma na presidência, as mulheres ganharam. Mentira que Dilma foi impeachmentada por uma questão que todos eles faziam. O que está falando é de reparação, é de avanço. Eu estou falando de um lugar que minha esperança passa todo dia. Mas uma geladeira não consegue passar. É sobre esse lugar que eu estou falando, que é desassistido pelas políticas públicas. Então, quando você pega travestis transexuais, ontem teve uma fala de uma colega, não quero criticá-la, não é do ponto de vista de crítica, que tem essa PL, que tem essa discussão dessa PL da questão do estupro e do aborto. Sim. E aí tem lá a placa, se aborto fosse coisas de homem, já era legalizado. Ah, mas homens trans parem. Gata, quando falam homens, no meu eu sei que a sociedade não vai ter, mas onde é que estão os homens trans nessa política de decisão no país? Sim. Eles não estão, nós não estamos. Mulheres negras não estão, travestis não está, LGBTQIAPN+, não está. É o homem cis hétero branco, dito hétero, né? É esses corpos que estão lá, é dito hétero. Esses homens que estão lá decidindo a política. Então, quando você pensa em um terreiro como um quilombo, e aí você quebra com esse purismo, não é isso, mãe? Esse negócio de, minha casa é isso. Quando você entende que aquele espaço é um espaço, e eu sempre digo a meus filhos, vocês vão iniciar, é a Bia na minha casa, assumam a identidade política social. Porque existe um peso, eu sempre digo a eles, não é um peso no sentido de tá pesado, não. Mas vocês carregam um peso de ser filhos de Tiffany Aldara, porque muitos vão te parabenizar, mas muitos vão querer lhe detonar. Sim. Então, observe com quem você anda, o que você fala, o que é que você faz, o que é babado. Mas eu tento unir no sentido de dizer assim, meu amor, houve esse erro na frase, mas a disputa não é com essas mulheres negras que promoveram esse ato, não. A disputa é com quem está lá no poder. Então, vem pra cá. Bora todo mundo sentar, bora fazer uma articulação, bora entender. Vai cá, amiga. Ai, mãe, eu não quero fazer santo. Pronto, você não é obrigada a nada. Até que sua energia comece a lhe dominar e fazer você entender que você precisa ou não. Sim. Mas o que a gente quer aqui também, para além da religiosidade, é formar cidadãos e cidadãs que possam acessar aquilo que é direito e que nos é negado. Então, quando eu junto essas meninas que estão em espaços e começo a trazer ela para ações que tem no terreiro, para outras atividades, é para dizer que dentro de uma coletividade é possível uma transformação social. Porque Tiffany Aldara está aqui hoje, no E aí Nega, com Manjace, com Malu, com Kézia, está aqui nesse podcast, mas muitas outras Tiffany's, Nicoles, Luanas, Bonis, Milenas, está aqui também. Sim. Está aqui no sentido de que nossas vozes, somos 3 mulheres trans, 3 travestis, com uma mulher negra, com uma Jace, retada, babadeira, né? Falando de protagonismo e falando da importância de unificar. Porque, ela usa Malbec, eu tô usando alfazema. Meu amor, deixa o Malbec dela lá e use sua alfazema. Continue porque tá dando certo. Mas bora fazer com que o Malbec ele seja acessível para todo mundo. Para que você entenda também a importância da alfazema. Sim. E acho que é nesse lugar. Menina, pau. É babado, viu? É babado. Recentemente, você recebeu o título de cidadania sergipana, que ela é babado, pela sua luta, né? Pela sua trajetória na cultura, na luta a favor dos direitos humanos, das pessoas trans. Quais são os projetos para os próximos agora, né? Será que vem outra cidadania em outros estados, aquelas... Quais são os seus sonhos agora, futuros? Não, tô almejando meu título de cidadania laranjeirense, né? Porque eita, já fica ela tem uma história em Laranjeiras, né? Vereadores. Mas eu assim, acho que eu preciso muito... Sergipe tem muita importância na minha vida, assim, né? Eu tava contando pra você e eu ficava ainda processando esse babado do título. Eu ficava assim... Gente, tá, tudo bem, eu ganhei um título. Até a repórter me perguntar assim, e aí, qual a importância pra você de ser reconhecida diante de sua história, diante de suas contribuições? E eu assim, ó. Aí que eu parei e a ficha caiu realmente do que é malandragem dentro do Estado de Sergipe, na construção do Estado, né? E aí eu comecei a, rememorar mesmo, assim, todas as minhas construções dentro do movimento LGBT, né? Dentro da arte, da cultura sergipana, dentro do candomblé, que aí, né, a gente vai se entendendo em todos os processos. Visto que eu tenho uma mãe que é sergipana, né? Mãe é sergipana. E aí eu venho, né, retomar essa história dela também. Que ela diz, não, agora eu estou também realizada porque você ganhou o título, né? Eu sendo sergipana e agora minha filha também reconhecida como sergipana. Mas de entender a importância dessa construção mesmo, de quem é minha corpa dentro das narrativas de lutas, né? Porque é luta dentro da cultura, é luta dentro do movimento LGBT, do movimento trans, né? Mas ainda dentro do candomblé.
E de entender a minha importância na vida de transformação também de muitas pessoas, né? Porque muitas pessoas têm a gente como referência em todas as instâncias. Eu acho que eu fico pensando assim, meu Deus, eu preciso voltar pros palcos, eu preciso voltar à minha vida artística, tá muito abandonada. Eu tô tremendo demais, que eu fico assim, gente, eu preciso soltar os textos, para além da voz que ela já solta, né, o tempo todo, mas acho que é voltar pros palcos, né? Eu preciso ter minha casinha mesmo, né? Em Sergipe ainda, moro de aluguel. É babado que o povo acha que a gente já tá de boa, né? Acha que tá rica, né? Tá rica, amiga. Não precisa fazer muita coisa, né? Mas eu acho que é realmente... Porque eu entendo Sergipe como meu espaço agora, sabe? Assim, não tenho pretensão nenhuma de voltar pra Salvador. Embora eu tenha muito orgulho, né, de onde eu nasci, de onde eu me criei, das construções todas, porque eu me lapidei na arte em Salvador, né? Quando eu vim pra cá, eu já vim, né, entendendo que eu era artista já. E aqui eu me tornei multiartista, né? Mas eu pretendo dar continuidades, né, à minha vida aqui, não saindo do Inza Águas da Penha, porque você já sabe disso. É a comunidade que não vai desapegar dela, entendeu? Dentro da comunidade. Sempre. Que não vai desapegar dela. E aí tem esse laço também, para além do meu pertencimento aqui, tem um laço espiritual que me liga muito a Sergipe, né? Mas eu acho que um dos meus projetos futuros é a retomada da arte, assim mesmo, sabe? Dos palcos, dos monólogos aí, babado. Quero ver qual vai ser o próximo tributo. Ensaiados no Inza Águas da Penha. Ensaiados da Penha, é babado. Já tem até uma coisa em cartaz já, né? Diz que, vixe, tá sabendo, o Teatro Municipal, vixe, me convida, viu? Convida, amiga. Por favor. Mãe Jace, qual é o legado que a senhora quer deixar para os seus filhos, netos, bisnetos, dentro do candomblé como um todo? Eu quero deixar um legado com um triplex de 3 ou 4. Ah, me chama, viu, Mãe Jace? Eu quero um quarto, pelo menos. Não, sério. É porque tá conversa divertida. Se não soltar uma piada primeiro antes da resposta, não tem graça, né? Se soltar uma piada, não é Mãe Jace. Não é Mãe Jace. Então, minha gente, eu pretendo, né, que Dandalunda fale por mim, né? Que ela me ouça, que sei lá, que ela me ajude, e que todos que foram bebendo dessa água que eu tô, né, deixando minar com a espiritualidade que eu tô, né? Já não é mais uma nascente, já se tornou um rio e a casa vai correndo. Sim. Espero que as pessoas, eu tenho bastante pessoas assim na casa, que elas têm uma perspectiva muito boa de liderança espiritual, tal, assim. Mas, obviamente, eu sei que, como toda boa árvore, né, nem todos os frutos servem para saborear. Bailou, não foi o meu agora, fechou. Mas amor. eu pretendo partir deixando pelo menos o meu filho, né, cuidando do Inzo, e que entre esses frutos, outras árvores Sim. possam nascer e outras pessoas possam fazer o axé, né, Águas da Penha, dos seus terreiros de Angola. Sim. Por favor. O eita, babado. Você que é ativista, pesquisadora, pedagoga e alorixá, o que é que Tiffany tá aprontando pros próximos anos? Porque a senhora tá estourada. Menina, eu nem tô aprontando, você acredita? Não acredito. É mentira! Não, ó, engraçado, eu não tô não, eu tô no doutorado, né? Sim. Aí tá em greve, as federais estão em greve. Aí já me deu até deu uma alívio. Menina, babado, pra dar uma respirada, porque é babado. Sim. Mas assim, acho que nos últimos anos eu tenho trabalhado muito no sentido de fortalecer o meu trabalho enquanto educadora, porque muitas das vezes as pessoas elas não me enxergam. Tem algo que Neon Cunha ela fala que acho que é muito importante trazer aqui, que é a variante se torna determinante. As pessoas só me olham naquele lugar da trans. E ninguém olha que eu tenho uma produção acadêmica do ponto de vista de pensar uma prática pedagógica que tem dado certo e tem contribuído para alguns processos educativos e formativos, que é a pedagogia da desobediência. Então, nesse lugar, eu tenho trabalhado essa epistemologia, esse saber, dentro do xirê educacional, né? Que é um xirê. E aí, acho que eu já vou até chamar a Mãe Jace para minha pesquisa, viu? Porque ela faz esse xirê da forma como eu penso, que é desobedecer, é bagunçar, é bagunçar para realinhar. Você precisa, muitas das vezes, se desconstruir para se construir novamente. Então, quando você diz que você sabe de tudo, você nunca está aberta para aprender.
Então, a pedagogia da desobediência, ela vem nessa perspectiva. Então, eu tenho trabalhado muito nessas epistemologias e, para isso, eu estou utilizando as redes sociais, a mídia. Então, o Ebó de Boca, ele nasce a partir disso. Tem um outro que tá para sai, mas não sai, sai, mas não sai, que é o Me Despache, sai, mas não sai, sai, mas não sai, que é para poder dizer às pessoas o que é pensar. Por exemplo, eu pego o que Manjace falou, né? Nem todas, uma árvore frutífera, nem todos os frutos é para ser saboreado. Isso é um saber afrodiaspórico. Isso eu construo um ebó de boca. Isso eu construo uma epistemologia do saber. Isso é uma filosofia educacional. Então, você, a partir disso, você vai trabalhar oralidade, sabedoria. Isso vem de uma mulher negra, oriunda da nação com Angola, do Banto, a mulher negra de Angola, Mameto, né? Uma Mameto de Inquice. Então, você começa a trabalhar essas identidades, você trabalha a oralidade, o que é Mameto, de onde vem, o que é Angola. Aí você vai para territorialidade, você vai trabalhar a territorialidade do Nordeste brasileiro. Isso vem do Nordeste brasileiro, de Aracaju, né? Enfim. Então, eu tenho trabalhado muito isso. Aí eu tô alinhando com as redes. E é difícil, viu, Mona? Você sabe que é babado. Sim. É difícil. Eu tava fora do país. Ó, dando a carteirada. Eu tava no Caribe. Não precisou ir pra Miami. Não precisei ir pra Miami, mas eu tava lá em Caribe. E aí meu telefone toca, ó. E tem uma empresa de cerveja querendo fazer um job com você no Carnaval de Salvador. Você vem quando? Tal data. Então vem, tem como antecipar? Vem, não fica muito tempo, aquela agonia toda. Ai, meu Deus, aquela agonia, e você vai fazer um trabalho tal. Quando eu tô lá no Panamá, pra vir embora, ó, menina, só nas conexões babadas. Aí me ligam, Tiffany, não vai rolar. Por quê? Porque disse que você é alorixá. Não quero associar a marca da cerveja com o candomblé. Eu disse, menina, mas quem mais bebe é o povo de santo. Eu ainda falei assim. O quê mesmo? Aí eu disse, no Carnaval de Salvador, eles não querem gravar com a mãe de santo. Passado, racismo religioso. Sim. E aí vem um outro trabalho de uma emissora que queria fazer tal. Ah, mas não queremos ela, não. Porra, a pesquisa dela é ótima. No segundo, leram um artigo meu e tal. Por quê? Porque em algum momento ela foi assessora parlamentar e pode achar que tem um envolvimento com a política partidária. Eu disse, mas tudo é político. Tudo. Uma escova de dente, ela surge de uma política. Vender uma sacolinha do mercado é uma política. Sim. Quando você fala assim, eu vou pedir um iFood. Esse iFood... Eita, falei. Pode falar, não tem problema não. Esse iFood que você pede, ele tem uma política que vai beneficiar os donos das redes de hambúrguer, da rede de pizza, e quem ganha também. Todo mundo vai ganhando ali. Existe uma rede, existe alguém que ganha mais, lógico, sociedade capitalista, existe alguém que ganha mais, outro que ganha menos. Existe uma exploração, uma não exploração ali. Então tudo é político, tudo. Há uma escova de dente. Você não vai pensar uma escova de dente se você não entender o que é uma boca e o que é o dente. Tudo é político. Sim. E eu disse, porra, é foda. Então, você se esforça, aí você tem a sensação que você não tá chegando. Mas eu mentira, eu digo, meu Uri, eu vou chegar, estou chegando. Porque é isso. Quando eu iniciei a minha fala dizendo que eu me sinto realizada, quando eu vi o álbum de Kézia, a menina toda de vermelho, toda uma unira, uma coisa assim, bem forte, assim, ai, aquela coisa assim, bem babada, assim, bem Santa Bárbara, dia 4 de dezembro, em Salvador. Adoro. Que todo mundo tá na ladeira sem poder descer. Que todo mundo tá de vermelho na ladeira do Pelô, vem você, que é ninguém sabe que tá recebendo Santa Bárbara em Santa, é assim, Salvador, né? Tá, filho. Eu disse, gente, eu tô feliz. Eu falei, comentei com o Cleidson. Eu falei, menina, eu tô tão feliz por Kézia, porque eu sei o quanto é difícil. Gente, porque assim, eu sou apaixonada por Rihanna, porque é muito fácil você estar nos Estados Unidos e conseguir uma ascensão, muito fácil entre aspas, viu, gente? Fecha aspas. Mas imagine uma ilha que ninguém nem sabe que é país ou se não é país e você dá aquele boom. Isso me se identificar com a minha história. Então você tá em Salvador, que todo mundo quer ser tudo. E aqui em Aracaju, em Sergipe, que eu escuto muitas pessoas dizendo que aqui é muito... Eu não sei, porque eu não vivo em si, mas o que as pessoas trazem pra mim, pô, lá é muito... É uma política muito coronelista, né? Sim. Aquela coisa muito rançuda ainda, igual Salvador, não é diferente. Sim. Então quando eu vi que eu me vi em você, porra, meu Uri agradeceu, eu agradeci seu Uri e me agradeci por estar aqui. Eu fiquei até ansiosa, Kézia, eu vou quando? Fiquei perguntando. Ela mandou tanta mensagem. Que eu fiquei feliz. Mulher, não tem como adiantar não esse negócio que eu quero eu fiquei feliz, compartilhei, porque é uma satisfação. Então, o meu legal é pensar o que eu tenho feito, é poder visibilizar outras narrativas parecidas com a minha. Eu sempre digo às meninas, eu não tô aqui para disputar. Se eu posso ser ponte, jamais eu serei barreira. Porque a água, ela corre, então eu tô aqui pra isso. Então, a queda das águas, o rio ganha força. Então, as pessoas, eu vou segurar. Mentira, que a água imunda, ela infiltra, ela transborda, ela transcende. O corpo é água, a água tá em tudo. Então, não adianta. Então, eu acho que é isso, é poder viabilizar a minha produção acadêmica. Acho que um pouco do humor que eu faço, né? Malu falou
do teatro, e outro dia eu fui convidado a fazer stand-up. Eu disse, eu não quero stand-up, eu quero fazer um monólogo assim, sabe? Mas um monólogo assim diferente, com narrativas de vida, uma coisa assim mais, sabe? Então acho que é nesse lugar, mas enfim, tudo é dinheiro, tudo é tempo, tudo é babado. Eu não sei não, viu? Você que é rica do Cabula, que deve O monólogo, conversando com Manjaça. Bora! A gente ria horror, não sai nada. Vamos. Eu quero agradecer a presença de vocês três aqui, que são pessoas muito importantes na minha vida. Agradecer a presença de minha mameta, essa mulher que eu tão amo. bonita. Ah, obrigada. botou o leque. De minha amiga, Isso, leque, né, leque na bolsa, que hein? é, enfim, super importante. E de você, que se tornou uma grande referência, sabe? Na minha história. E eu lembro da nossa conversa que a gente teve em 26 de janeiro. Que dia foi? A mesa, acho que Na foi. mesa, 26 de 25, janeiro, eu acho. 26. Que eu não cheguei foi? atrasada. Aham, lembrou, querida? E aí eu lembro da nossa conversa muito enriquecedora, assim, que foi muito gostoso e foi muito lindo. Como você falava desse apoio, sabe? De o quanto você queria me ver crescer, sabe? É muito importante. E não seria, sei lá, não sei o que falar, porque eu tô muito emocionada. Mas eu queria muito vocês aqui. Quando a gente tava fazendo. Ia ser assim, né? Primeiro ia ser um episódio só com você. E aí Manjaça e Malu ia estarem juntas. Aí minha diretora, que é babado, falou bem assim: não, vamos unir as três. Ai, eu amei. Entendeu? Foi Vamos babado. unir as três. Eu não acreditei. Eu disse, Vamos unir as três. É isso, eu tô muito feliz. Muito obrigada mesmo, de verdade. Estamos juntas. você Tamo merece junto. demais. Merece mesmo. E é isso, meu povo. E é nessa energia maravilhosa, nesse rio que transcende, que transborda, cheio de energia, cheio de prosperidade, de caminhos abertos, que eu encerro o 4º episódio. Um beijo da Negona! E aí, nega?